Contrário, amém? Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. E havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão, cheio de feridas, e desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado, né? E foi levado para o inferno. Eu vou levar só até aí, o texto ainda continua até o versículo 31, mas só para... Até aí já dá para a gente entender. Vamos estar orando, né? Entregando essa mensagem nas mãos do Senhor, que o Senhor possa estar falando conosco. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia estar na Tua casa, para Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Senhor, eu venho Te pedir que o Senhor venha nos usar para estar falando da Tua palavra e que nós possamos estar aprendendo cada dia mais da Tua palavra. Fala conosco, que eu venha diminuir, que o Seu nome venha ser engrandecido, exaltado nesse momento. É o que eu Te peço e Te agradeço em Teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Interessante, o tema dessa mensagem é cuidado para não se tornar um mendigo. Cuidado para não se tornar um mendigo. Interessante que esse texto que nós lemos, em algumas versões da Bíblia, diz que é a parábola, né, do rico e de Lázaro. Em outras versões, não fala que é parábola, que é um texto direto. Interessante, pesquisando sobre esse fato, alguns estudiosos dizem que isso foi uma parábola que Jesus contou, e outros estudiosos dizem que isso aí é um fato, de fato verídico, era verdade. Por quê? Geralmente nas suas parábolas, Jesus não dava nome, e aqui ele deu o nome de Lázaro e o rico. Então, interessante, o que me chamou a atenção nesse texto, né, que aqui conta a história do rico e do Lázaro, que se tornou um mendigo, e os dois veio a morrer, e Lázaro foi salvo, foi para o seio de Abraão, e o mendigo e o rico foi para o inferno, né, porque o rico não tinha Jesus. Mas o que me chamou a atenção e que gritou no meu coração, né, em cima desse texto, algumas verdades nós vamos aprender, né, e vamos entender agora. Como a primeira verdade é como um salvo em Cristo termina como um mendigo. Interessante, isso começou a gritar no meu coração. Como pode uma pessoa que é salvo, tem Jesus Cristo no seu coração e termina como um mendigo? Pesquisando, esse texto, quando diz aí que ele foi colocado, né? Havia no versículo 19 aí, diz que ele foi colocado. Em outras versões, diz que ele foi deitado ou deixado, né? E pesquisando no grego, o que significa é que ele foi lançado sem preocupação com o resultado, deixado. Isso me chamou a atenção, que uma pessoa salvo, cristão, temente a Deus, foi salvo. Eu não vou entrar nesse mérito, a Bíblia diz aqui que ele foi salvo, mas como pode um salvo em Cristo Jesus terminar como um mendigo, viver na miséria, dependendo das migalhas? Lá em Salmos 37, 25, Davi, né, ele diz que foi jovem e agora ele era velho, nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Que você pode ser salvo, mas se você plantar coisas ruins, você não administrar a tua vida direito, você não organizar a tua vida, tuas finanças, organizar a tua vida, você pode se tornar um mendigo. Na questão aqui, ele era mendigo de questão financeira, mas não só financeira, você também pode se tornar, como aconteceu com ele, de que não tinha amigos. Por quê?
Você vive tua vida, você é cristão, você caminha com o Senhor, mas você não planta coisas boas, você não faz nada para que você possa, lá no teu futuro, você vier a colher. Quantas pessoas vivem a vida arrumando briga com um aqui, briga com outro ali, vive mal na tua vida financeira, não cuida da tua vida financeira, não prepara, não faz nada para você ter uma velhice, algo que possa te dar uma estrutura. Interessante que esse homem, ele era salvo, ele aceitou Jesus, ele era cristão de verdade, ele foi salvo, ele foi para o seio de Abraão, mas ele viveu uma vida de miserável nesse período até a morte vir. Ficou doente. Isso me fez me lembrar de Jó. Jó, nós conhecemos já a história, a gente sabe que Jó estava sendo testado ali, Deus estava mostrando para Satanás como Jó era fiel, mas uma coisa que me chama a atenção, Jó tinha amigos, Jó perdeu tudo, os amigos dele estavam com ele ali, chamaram a atenção, questionaram ele, falou que ele estava em pecado, alguma coisa, questionou, mas os amigos estavam com ele. No final, Jó teve que orar pelos seus amigos, e seus amigos deram dinheiro e restauraram a vida de Jó. Interessante também que eu pesquisando, aquele paralítico que há 38 anos estava ali no tanque de Betesda, ele tinha pessoas que levavam ele, tinha pessoas que buscavam ele. Ele tinha, vamos dizer, amigo ou pessoas que trabalhavam para ele, ele ganhava esmola. Mas esse texto aqui diz que esse mendigo aqui, Lázaro, foi jogado, foi deixado. Isso me faz pensar, eu não posso afirmar, mas me faz me pensar que ele não preparou o futuro dele, ele não fez uma boa amizade, ele levou a vida dele sem esse tipo de preocupação. E quantas das vezes a gente vê pessoas que são cristãos, pessoas que têm Cristo no seu coração, mas vive uma vida de qualquer maneira, gasta mais do que ganha, procura não ter amigo, não procura ninguém para poder conversar, para ter bons amigos, para poder te ajudar. Na família, tenta arrumar briga o tempo todo com todo mundo, não agrada a ninguém, é aquela pessoa desagradável, aquela pessoa que muitas das vezes as pessoas não gostam de estar perto. Uma dessas lições que a gente precisa aprender como cristão, nós não podemos ser assim, nós temos que preparar nosso futuro, nós temos que ser uma pessoa boa, nós temos que ser uma pessoa organizada financeiramente, nós temos que ser uma pessoa que tenha o cuidado de pensar no amanhã, como vai ser minha vida amanhã, como vai ser o meu final amanhã. Talvez, como o texto diz, que ele estava com úlceras, estava doente. Talvez a gente pode vir a ficar doente, mas a gente precisa plantar, ter bons relacionamentos, bons amigos na família, as pessoas gostarem da gente, para que a gente possa colher e ter um final melhor. A segunda lição que a gente aprende, que um salvo em Cristo, ele colhe aquilo que planta. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz que de Deus não se zomba, o que o homem planta, ele colhe. Então, meus irmãos, se você é uma pessoa que só planta coisa ruim, só planta briga, contenda, fofoca, só planta coisas que não é do agrado do Senhor, na tua velhice você vai colher isso, você vai colher essas coisas. Se você é aquela pessoa que não se prepara, Deus a todo momento ele fala para nós, lá em Provérbio ele diz, vai ter com as formiguinhas, ó preguiçoso, no verão elas trabalham, e vai só guardando, só estocando. Quando chega no inverno, ela vive daquilo que ela estocou. E muitas das vezes nós não somos assim, nós somos cristãos, temos compromisso com Deus, mas se ganha 1.000, gasta 2. Se ganha 2, quem está falando com vocês é uma pessoa que é perito nisso. Mas eu tenho me cobrado, Deus tem me cobrado nesse sentido. Eu gasto contando o que eu vou ter daqui a 30 dias. E será que eu tenho? Será que eu estou vivo? Será que eu estou com saúde? Será que eu vou estar legal? Eu já conto, eu sei que eu vou ter daqui a 30 dias. Poxa, é muita fé, né? Antigamente eu dizia que era fé, eu até usava aquele texto, Romanos 1:17, o justo vive pela fé. Eu usava muito esse texto, né? Mas, na verdade,
isso é imprudência. Se você ganha 2, você não pode gastar 3. Se você ganha 3, você não pode gastar 5. Você tem que ter economia. Aí você vai dizer, como o Odeci está falando lá, né? Você vai dizer que, mas não tem como, Alex. Tem, tem sim. Você tem que se sacrificar, você tem que cortar algumas coisas. Prudência. Meus irmãos, eu não sou adepto, né, da pregação da prosperidade, como muitos pregam aí, mas eu creio na prosperidade. Mas uma coisa que me grita no meu ouvido, você pega a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, todos esses homens de Deus foram tudo ricos. Aí você me pergunta por quê? Você começa a pegar lá, você pega Moisés, você pega Abraão, você vem vindo, Jacó, Esaú, Ismael, todos eles foram ricos. Por que eles eram ricos? Aí eu te faço uma pergunta, me aponta um judeu duro, sem dinheiro. Você conhece algum judeu sem dinheiro? Nunca vi. Se você estiver, me fala, porque eu nunca vi. Mas por quê? Porque eles são excelentes administradores, eles administram, eles sabem guardar, eles sabem investir, eles sabem separar, e a gente, muitas das vezes, tudo que vê. Você está com o teu celular, que ainda está bom, que ainda pode durar mais 3, 4, 5 anos, mas já lançou um, a tua obsessão é pelo esse um novo aí, eu tenho que ter, eu tenho que ter. E por que você tem que ter? Mas esse mendigo aqui, Lázaro, homem salvo, homem que temia Deus, homem temente a Deus, mas ele teve um final muito triste, e ele, eu acredito, isso aí é eu que estou dizendo, a Bíblia não diz, não, o texto não fala isso, mas a gente pode pensar nisso. Ele foi um cara muito imprudente, eu acredito que ele foi muito imprudente, igual o filho pródigo, pegou uma bolada, muito dinheiro e foi gastando, contando que amanhã vai ter. Só que o amanhã, muitas das vezes, né, ele prepara às vezes uma surpresa para nós não sabemos. Muitas das vezes você faz algo, na pregação de manhã do Heber, ele falou algo interessante, que aquilo ali mexeu comigo, de que ele queria comprar um carro, ele fez tudo certinho para comprar o carro, já estava certo, porque ele calculou, não dá para mim pagar. E o carro não estava disponível, ia ter que levar 2 meses. Em 15 dias, ele perdeu a representação que ele tinha, que era, vamos dizer assim, 80% do que ele ganhava. Você não sabe se você vai estar empregado amanhã, você não sabe se você vai estar... Quantas dívidas eu já fiz, contando, porque na época que eu fiz estava bom, e depois de 3, 4 meses o negócio caiu feio, de que eu passar sufoco, mas dei meus pulos, Deus me ajudou, Deus foi misericordioso, e eu consegui honrar. Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que você seja uma pessoa, que você tenha esse entendimento, que você plante coisas boas. No meio de amizade, procura amizade boas, amizade sadia, amizade que vai levar você para Jesus, não amizade que vai te tirar você de Jesus, uma amizade que, quando você vier a ter falta, ou você tiver em alguma dificuldade, esse amigo está para te ajudar. E às vezes, meus irmãos, nem sempre é dinheiro, às vezes é uma palavra, é um apoio, é aquele amigo que vai estar contigo ali, orando com você, está ali buscando com você, para que você possa se erguer da situação que você esteja. Um salvo em Cristo Jesus colhe o que ele planta. Ele colhe. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você planta coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Você pode ser salvo. Eu acredito que você aceitou Jesus como Salvador, está imputado. Paulo diz lá em Romanos, capítulo 3, está imputado. Você é salvo, você está salvo. Só que a tua vida, você vai colher aquilo que você busca. Se você, jovem, não quer estudar, não quer se preparar, não quer ter uma boa profissão, não tem como você ter um bom emprego, ganhar bem, ter uma boa condição, não tem. Precisa se preparar, precisa ver o esforço. Você que é mais maduro, precisa você parar e analisar. Estou ganhando pouco ou eu estou ganhando estou gastando além do que eu preciso? Realmente eu preciso ou é vaidade? Realmente eu tenho necessidade disso ou não? Interessante que isso é tão viciante que você
precisa comprar, um exemplo, uma geladeira ou algo, você corre lá, mete o cartão 10 vezes, 12 vezes, 15 vezes, mas por que você não junta o dinheiro e vai lá e compra à vista, que você pega um preço melhor? Mas você diz que não pode esperar, tem que ser agora, tem que ser agora. Muitas das vezes nós vivemos contando que vamos morrer amanhã. Legal, se morrer amanhã, você viveu a vida. Mas se não morrer, e geralmente não morre, aí você vive, geralmente não morre, você vive uma vida difícil, uma vida que, meus irmãos, essa vida difícil que você acaba vivendo, acaba te atrapalhando você no Evangelho, porque você às vezes vem para a igreja, vem para a casa do Senhor, e às vezes você não adora o Senhor direito. Eu falo isso para os irmãos, porque eu já vivi muito isso. Quantas vezes eu vinha para a igreja, antigamente minha mente estava só na dívida. Caramba, eu tenho que pagar fulano amanhã, eu tenho que pagar Beltrano, eu tenho que pagar... E o pior, Léo, eu tinha que sair, e eu não tinha dinheiro não. Antes das 4, eu tinha que arrumar até antes das 4. Eu tinha que vender, era quase uma imposição para Deus. Deus, só tem que vender para mim, só tem que abençoar, só tem que abençoar. E minha esposa até brinca, fala que eu sou chatão, que eu não deixo a vez para outro não, eu sempre quero mais, quero mais. Isso é imprudência, meu irmão. Precisamos ter isso em mente. Esse Lázaro, o mendigo aqui, ele não entendeu isso. Um salvo, ele colhe o que ele planta. O que você plantar, você vai colher. Na família, planta coisas boas, planta boa amizade, planta carinho, planta coisas decentes, que você vai colher isso amanhã. Você pode estar doente, você pode estar mal, você pode estar com dificuldade, que as pessoas vão estar te agradando. Por quê? Porque você sempre foi uma pessoa boa. Mas se você é aquela pessoa que a todo momento planta coisas ruins, é o tempo todo plantando coisas ruins, o que vai acontecer? Você vai colher coisas ruins, e depois você vai reclamar com Deus. Aí vem a terceira verdade que a gente aprende, que um salvo em Cristo precisa aprender que Deus é justo. Se você planta coisa ruim, Deus é justo. Você tem que colher coisa ruim. Se você planta coisa boa, você tem que colher coisas boas. Romanos 14. Já falei aqui para os irmãos aqui, que quando eu cometi alguns erros e a minha empresa veio a falir, quem me ajudou foi amigos, não foi dinheiro. Amigos me arrumaram mercadoria, eu fui me levantando e graças a Deus cresci, né? Consegui me reerguer novamente. Então, nem sempre é dinheiro. A gente acha que às vezes é só dinheiro, às vezes não, às vezes é uma palavra, é um amigo que está a todo momento, mas precisamos ter esse entendimento, não cometer isso que esse mendigo cometeu. E às vezes você vai falar, mas Alex, eu não tenho um problema de dinheiro, eu estou bem, graças a Deus, financeiramente, mas às vezes você é um mendigo de amizade, não tem amigos. Eu conheço pessoas que não tem um amigo, está até em depressão, porque é trabalho, casa e não tem amigo, não tem pessoas para compartilhar, para conversar, para desabafar, para pessoas para te incentivar, e muitas das vezes vão desanimando, daqui a pouco se afasta de Jesus.
Mas Deus está falando nessa noite para você: planta coisas boas, prepara teu futuro. Você já deu o primeiro passo é aceitar Jesus como Salvador, você já tem, você é salvo, mas a partir de agora, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso ser uma pessoa que planta coisas boas, que planta coisas que a cada dia vai melhorando a tua vida, e você colhe, meu irmão. Se é no trabalho, planta coisas boas, que chegando lá, ainda que você possa achar que está colhendo coisa ruim, mas lá no final, Deus vai te dar coisas boas para você. Por quê? Porque Deus é justo. Você plantou coisa boa, você plantou coisas que é do agrado de Deus, automaticamente você vai colher coisas boas, não tem como. Você pode estar até colhendo coisa ruim, mas você está colhendo aquilo que você plantou atrás. A partir de agora, seja uma pessoa que tenha esse entendimento. A quarta verdade que a gente aprende com esse Lázaro, esse mendigo, que um salvo em Cristo, ele precisa escolher qual vai ser seu final, como você vai terminar a tua vida. Aquela pessoa querida, aquela pessoa que todo mundo vai falar bem, aquela pessoa que vai usar como exemplo, aquela pessoa que viveu nessa terra aqui fazendo um bem, procurando fazer as vontades de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, ou vai ser aquela pessoa que as pessoas ainda vão dar, vão vibrar porque você chegou naquele final, que você está vivendo uma vida difícil, está sofrendo como esse mendigo esteve aqui. Deus foi justo, ele aceitou Jesus Cristo como Salvador, ele foi salvo, mas ele colheu tudo aquilo que ele plantou. Meus irmãos, eu tenho aprendido que o que você plantou de ruim, ela vai gerar, ela vai nascer, ela vai crescer, e ela vai vir a morrer. Planta coisas boas, faça da tua vida um lugar bom, na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, na tua igreja, cria ambientes bons, ambiente sadio, porque as pessoas vão ver, primeiro que você está plantando, e você vai colher isso, e que você também vai ver que as pessoas vão querer estar perto de você, as pessoas vão querer conversar com você, porque você é aquela pessoa agradável, você tem Jesus no teu coração. Jesus a todo momento nos ensina como ter uma vida boa, uma vida abençoada, uma vida justa. Eu volto a dizer para os irmãos, não é dinheiro. Muitas das vezes é pregado para a gente que é feliz quem tem dinheiro. É pesquisa, 90% das pessoas que ganham na Mega Sena, mais de 90% termina pior de como estava. Não é dinheiro. Eu conheço pessoas que ganham 1 salário, 2 salários e tem uma vida tranquila, não tem problema, vive. Claro, ele não vai ter coisas que ele não pode ter, Todos nós queríamos ter um casaraço, uma mansão. Se eu fosse perguntar aqui, quem não queria? Mas a gente pode? Não pode. E às vezes não quer dizer nada essa mansão. Vandeci, uma vez, ele contou para mim, deu até testemunho aqui, que ele trabalhou numa construtora e ele falou que chegou lá um senhor com a esposa e compraram 2 coberturas à vista, acho que 1.600.000 cada uma. Na outra semana ele se matou e matou a esposa. Não é dinheiro. Nós temos o principal, que é Jesus. Nós temos o principal. Jesus está conosco a todo momento, Ele está ensinando a todo momento, Ele está mostrando para nós como ter uma vida boa. Hoje, nós estamos tendo esse exemplo desse mendigo Lázaro aqui, e a gente precisa ter esse entendimento de que eu sou salvo. Se você ainda não tem Jesus como Salvador, Romanos capítulo 10, versículo 9, diz que se você confessar com a tua boca e crer no teu coração que Jesus Cristo é o Salvador, será salvo. O primeiro passo que você tem que dar, você que não tem Jesus, aceita o Senhor Jesus como teu Salvador e começa a buscar esse entendimento, a estudar a palavra de Deus, a ser uma pessoa melhor, a não ser uma pessoa mendigo, que às vezes você pode ser mendigo no dinheiro, você pode ser mendigo em carinho, você pode ser mendigo em amizade, você pode ser mendigo em personalidade, você pode ter um monte
de deficiência, mas que nessa noite você reflita e saia com esse entendimento de que Deus quer que você venha ser salvo, mas quer que você tenha uma vida em abundância. Depois que o Ministério de Louvor cantar, eu vou estar fazendo 3 convites, mas eu gostaria que você analisasse como está a tua vida, o que você precisa melhorar. Deus sempre dá oportunidade para a gente ter uma vida melhor, sempre uma oportunidade para você ter uma vida legal, uma vida estruturada, uma vida sadia, para que você possa vir aqui cultuar a Deus com todo o fervor, com todo o louvor, porque Deus tem cuidado da tua vida, Ele tem te suprido, mas você precisa fazer a tua parte. Planta coisas boas para que você venha colher coisas boas, planta boas amizades, planta aquilo que Deus manda, que é o certo, para que você possa ter uma vida saudável.